quero aproveitar e informar a presença do promotor de Justiça da Habitação e Urbanismo, o Marcos Vinícius Monteiro, que tem sido bastante atuante na região central, em especial na região da Cracolândia. Dizer também que a gente fez um convite para o secretário municipal de habitação, Fernando Chucre, mas ele não confirmou e não veio participar da audiência pública. Agora dá a palavra para a Simone, que vai trazer um pouco da visão dela da gentrificação aqui em São Paulo. Olá, bom dia a todos. Eu queria também agradecer muito ao convite da Defensoria, em especial dos defensores da Luísa e do Rafael. Elogiar a iniciativa. Eu acho que a gente está vivendo, parece que a gente sempre está vivendo esse momento, né? Mas estamos vivendo um momento bem crucial, né, sobre as disputas do território na área central da cidade, né? E esse termo gentrificação, né, que hoje a gente usa para tudo, ele realmente, eu vou falar um pouco disso, tentando não repetir a Guadalupe, que foi bem clara na questão conceitual, mas esse termo, ele na verdade ele é aplicado das suas diferentes formas, né, no território, e a gente vivencia os processos de gentrificação cotidianamente, mesmo que ele não seja, tem uma discussão teórica, né, que ele não, isso não é gentrificação, não é exatamente isso que é o processo de gentrificação, etc. Mas, assim, na prática, né, o que é a gentrificação? É a transformação da estrutura social do lugar, né? Ou seja, você remover populações de baixa renda com o objetivo de gentrificar, já está implícito, né, no nosso vocabulário, com princípios de enobrecer, de valorizar essas áreas e de uma forma ou de outra tá sempre expulsando e colocando a população de baixa renda para as áreas periféricas e as áreas não passíveis de valorização. Pode passar. Tem alguém? Sou eu. Da direita. Então, não repetindo, eu não vou adentrar muito na questão conceitual. Eu acho que o que a gente pode retomar desse debate inicialmente sobre a questão do conceito que esses dois momentos, né, que a gente identifica na literatura a explicação e a identificação da gentrificação no território, que é desde do movimento espontâneo que aconteceu lá na década de 60, né, que a Guadalupe citou, explicou muito bem, né, quando o centro de Londres começou a ser reocupado pela classe média, e essa socióloga Ruth Glass, né, identificou esse movimento, né, e teorizou a partir, né, a partir desse processo, né, nesse livro dela, que é o clássico, todo mundo que estuda gentrificação começa lendo isso, né, que é o Aspects of Change, até essa transformação desse processo, que é identificada principalmente pelo Smith, a partir da década de 70, que é quando esse processo de valorização ele passa a ser produzido, né? Não mais apenas espontaneamente, tanto por investidores como pelo poder público, né? E que ele chama de gentrificação generalizada. E o que a gente pode, para tentar localizar esses conceitos no território, né? A gente tem ainda esses dois momentos acontecendo cotidianamente nas nossas cidades, né? A gente tem uma gentrificação que ela é espontânea, quando a gente está num bairro, mudou aquele imóvel abandonado, vazio, que era ocupado por que não estava cumprindo a função social da propriedade, ele passou a ser ocupado por restaurantes, começou a ter uma mudança no bairro. Vários bairros da cidade, a gente já está identificando isso, já identifica isso ao longo das últimas décadas. Santa Cecília, por exemplo, que era um bairro mais popular, e hoje ele está se enobrecendo com novos usos. O centro de São Paulo mesmo, que ficou muito tempo sem receber a população, né, tendo um processo de esvaziamento, de popularização, ele está sendo retomado pelo mercado imobiliário. E aí a gente vê, né, a multiplicidade de ações sobre o mesmo território, né, que é aquilo que é a princípio espontâneo, mas ele na verdade está sendo completamente induzido pelo mercado, e à medida que ele é induzido pelo mercado, você tem muito favorecimento da própria regulamentação urbanística para esse processo acontecer, né? Por exemplo, o centro de São Paulo, a gente tem a Operação Urbana Centro, que concede potencial construtivo adicional gratuito para os lançamentos imobiliários que acontecem ali, sem vincular a
um uso e uma renda específica, ou seja, né, a gente está dando potencial construtivo para habitação de mercado, né, para habitação de rendas altas. Então a gente vê esse renascimento do centro também sendo ocupado pela classe média e pela classe alta. Não que isso não possa acontecer, pode, eu acho que é interesse que a cidade tenha, né, essa mistura de classes em todos os seus bairros, em todos os seus lugares. A questão é, quando você tem um mercado que ele é fortemente ágil e operante, e você tem uma política pública que precisa atuar sobre a precariedade, precisa atuar sobre as condições da população que estão em vulnerabilidade social, e você vê uma política pública atuando para quem não precisa de uma política pública que atue sobre ela, ou seja, dando benefícios para o mercado, para a construção de produção de habitação de alta e média renda, né? Aí a gente identifica como problema. E quando a gente vai pensar como que isso acontece, né, no Brasil e no mundo, a Guadalupe já citou casos, né, da gentrificação, essa gentrificação ipsis literis, né, que é a gentrificação, os teóricos eles colocam a gentrificação como realmente existente quando você tem a substituição, né, então, que é o princípio clássico do termo da gentrificação. Então você tem um processo de que você tem saída da população de baixa renda e você tem a entrada de uma população de mais alta renda, né, que é realmente essa troca, essa transformação da estrutura social. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, principalmente nos centros urbanos, né, de grandes cidades como Nova York, Londres, Barcelona, Nápoles. E no Brasil, a gente tem um processo que ele não é exatamente dessa forma, né, que aconteceu. Eu coloquei 2 exemplos para a gente ter uma ideia de como esse processo tem acontecido no Brasil, que é um exemplo clássico, quando a gente fala de gentrificação no Brasil, é sempre Salvador, né, ou transformação do Pelourinho, que você teve uma expulsão, sim, uma remoção da população residente, né, do centro histórico, mas você não teve uma retomada por uma outra classe. Pelo contrário, né, você teve, durante muito tempo, os imóveis, os segundos pisos dos sobrados daquela região, eles ficaram vazios, né, e aí foram ocupados por equipamentos, os térreos ocupados por equipamentos culturais, por lojas de souvenirs, por um comércio turístico, ou seja, você teve uma retirada da população, mas não um projeto habitacional de outra condição social que o ocupasse, né? Embora os seus danos sejam irreversíveis. E vai ter depois, Pelourinho vai ter uma segunda fase, onde ele vai incorporar a participação da comunidade, vai fazer a reforma das unidades para a população que está lá, mas isso acontece ainda muito precariamente, né, no sentido de inclusão da população residente. E a gente tem em São Paulo também um processo de tentativa, na verdade, de gentrificação das áreas centrais, que passou principalmente pela apropriação da cultura, né, de tentar, do poder público acreditar que através dos equipamentos culturais e da reestruturação de polos culturais localizados no centro, a ideia da acupuntura urbana, né, esse termo era muito utilizado desde a década de 80 como forma de a intervenção pontual, né, você mexe aqui e isso vai contaminar o que está na sua volta. E isso não aconteceu, né? Então teve um investimento grande em vários equipamentos culturais, acreditando que isso seria um processo de transformação e a tal da revitalização, né? Implícito também, né, o quanto estigmatizado é esse termo e o quanto estigmatizados são as áreas centrais, que o Guadalupe falou bem, né, em relação à popularização, ou seja, por que você tem que revitalizar? Falta vida nesse lugar, né? É uma questão de um olhar daquela cidade que representa um ideal de cidade bonita, de padrão europeu, de padrão das grandes cidades americanas, para transformar aquele lugar que, na verdade, ele é aquilo que ele é um território popular, né, que tem comércios que representam grandes valores no PIB econômico da cidade, inclusive, muitos deles que tentaram transformar, como o caso da Santa Efigênia, e a gente ainda carrega, né, a gestão pública ainda traz esse viés transformador a partir do enobrecimento dessas áreas populares, ou seja, temos que transformar essa área popular. E no caso do centro de São Paulo, a gente tem um agravante,
um elemento que ele acaba justificando, endossando essa ação do poder público, que é a questão da Cracolândia, né? Que é a questão do... Então, muito desses projetos, apesar da Cracolândia ter se acentuado, o uso daquela área como dos usuários de drogas terem se acentuado no começo do século XXI, grande parte desses projetos estão sobre essa área, né, que mesmo antes da ocupação pelas drogas era uma área extremamente popular. Por quê? Né? Estava do lado da estação rodoviária, é uma área realmente característica dessa mutação, desse uso inconstante em relação às pessoas que chegam, ao trabalhador informal que vai procurar trabalho. Ou seja, uma área que tem essa característica mesmo de chegada, como se fosse de porto, né, de um porto urbano, e que ainda hoje, quando a gente identifica as relações sociais nesse território, ela ainda carrega essa característica. E hoje, claro, reforçada, né, essa popularização foi reforçada pela questão dos usuários de drogas, que deu, né, o grande motivo para se acabar com a Cracolândia e tentar transformar aquele território através de projetos culturais no início. Hoje, então, a gente pensar como que a gentrificação está acontecendo hoje na cidade, ela acontece pontualmente, né, através através da tal entrada do mercado imobiliário em pequenos territórios, nas remoções. Acho que não dá para a gente deixar de chamar, mesmo quando você não tem uma substituição de população, não dá para a gente chamar de gentrificação, né, esse processo contínuo e massivo das remoções, e que são remoções que não trazem uma alternativa, né, no lugar. A gente vai falar um pouco disso quando eu descer no território em relação aos vários casos. Eu acho que tem também aqui hoje representantes da São João, né, da comunidade, que está sofrendo também um processo de reintegração de posse marcada previamente. Então, esse é um processo também de gentrificação no sentido de ainda não ter a retomada para uma população de uma classe mais alta, mas no sentido de tirar, né, de remover os moradores de baixa renda. E uma coisa nova, acho que a gente pode chamar de novo mesmo, que tem acontecido na política pública, que é a habitação, os projetos habitacionais como proporcionando os processos de gentrificação, o que nos parece a princípio bem contraditório, né? Então, aquilo que a princípio eram os projetos culturais, elitistas, né? Hoje a gentrificação está acontecendo atualmente na cidade de São Paulo e começando também em várias outras cidades do Brasil, com o mote do projeto habitacional. E é o projeto habitacional de interesse, em tese, de interesse social, que busca não só acréscimo de moradores e população residente, mas também de uma reestruturação urbana, o que a princípio nos parece muito bom. Então, é bem complexo essa análise na opinião pública, porque, né, pensa, né, alguém que não estuda urbanismo, que não estuda os movimentos de remoções, que não estuda os processos de gentrificação, né, nosso centro vai ser agora ocupado por habitação popular, retransformação urbanística, que é nas áreas vazias, áreas degradadas. Como se contrapor a isso, né? Não é? Parece a todos uma coisa boa. E quando a gente vai estudar, a gente entende que não é bem assim, né? Que esses processos, eles não estão atendendo as camadas mais vulneráveis da população, ou seja, que são realmente as pessoas que precisam e que, às quais a política pública deveria estar sendo direcionada. E a gente tem como exemplo, exemplo não, né, como praticamente única política aplicada sobre o território da área central atualmente, habitacional, que são as chamadas PPPs. Né, agora a gente tem mais uma, que é a PPP municipal. Né, essa chamada aqui foi de 2003, quando foi lançado o programa Casa Paulista, nas áreas centrais, que era lançado como a primeira parceria público-privada de habitação e localizada no centro de São Paulo. Até esse mapa, ele é antigo, a princípio ele seria aplicado quase que exclusivamente sobre as áreas de VEIS 3, né, isso mudou um pouco, os lotes não são mais esses, mas
e também era usada a desculpa de que, mas isso não é o projeto de habitação para a área central, isso é apenas um programa, então os problemas não têm que se resolver nesse único programa. Mas esse programa, que não seria o único, ele praticamente tomou conta da política habitacional atual, né, em relação a essas áreas. Principalmente agora que as fontes de recursos federais para o Minha Casa Minha Vida foram bem extintas, né, então a gente tinha uma política habitacional mais complexa, entrou Minha Casa Minha Vida, tomou conta e tudo era Minha Casa Minha Vida. Agora agora é a vez das PPPs, né, e essas PPPs estão atuando sobre esses territórios, o que a princípio é uma das maiores gravidades quando esse projeto foi lançado, de que elas estariam sendo colocadas em áreas de ZEIS 3. E a ZEIS 3, como a Guadalupe citou, é o nosso estoque de reserva de áreas para produção de habitação social em áreas bem localizadas, em áreas centrais. As ZEIS 3, elas não só ocupam áreas subutilizadas vazias, mas elas têm principalmente o caráter de estar localizadas sobre áreas encurtiçadas, sobre áreas com moradia de população de baixa renda. E por que ela é tão importante? Porque ela é o sentido de permanência dessa população, é um instrumento que vai conceder o direito dessa população permanecer no local. A ZEIS 3, por mais que ela tenha uma série de problemas no sentido de não estar sendo realmente, né, a gente não está alcançando os objetivos que foram pensados para ela na sua totalidade, mas ela tem esse poder de conseguir, de permitir que a gente lute por essa população através dela. Então, todas essas ações judiciais que estão sendo colocadas hoje, né, em relação a essas remoções na área central, a ZEIS 3 é o nosso instrumento de luta, né, porque é onde a gente pode, como princípio e como regulação também pelo plano diretor, como princípio pelo Estatuto da Cidade, como regulação pelo plano diretor, são áreas demarcadas onde tem um rito a ser seguido, e judicialmente a gente consegue lutar por ele, né? Reforço aqui, acho que o papel imprescindível que a Defensoria Pública e que o Ministério Público tem atuado sobre essas áreas, né? Acho que sem essas instituições a gente não teria os alcances que a gente tem tido, né, nas últimas ações, e também, claro, em parceria com a sociedade civil também, né, que acho que a grande vitória desses processos, ela se dá através dessa união entre esses diversos atores, e isso é muito, muito positivo, né, para a gente pensar. Voltando para a PPP, então ela tem como problema a atuação desses territórios de ZEIS 3. Por quê que é um problema? Porque, primeiro, que ela dedica 80% das suas unidades habitacionais para a população que mora fora da área central de São Paulo. Isso significa que vai atender muito pouco a moradia precária, os moradores que moram precariamente na área central de São Paulo. A população de 0 a 1 salários mínimos, que é um grande percentual também da população de baixa renda moradora das áreas centrais, não é contemplada nesse modelo, pela questão de não conseguir acesso ao financiamento. Não prioriza as menores rendas. Vou mostrar um gráficozinho ali depois, que mostra que ela é subdividida, a quantidade de unidades por faixa de renda é subdividida proporcionalmente e não segundo os critérios da ZEIS, ou seja, estamos falando de uma política habitacional feita sobre área pública, com subsídio público para as classes médias. Você tem um atendimento para as classes baixas, que é 1 e 2 salários mínimos, mas muito pequeno em relação ao total de montante de recursos que a PPP oferece. E, por fim, uma também das grandes críticas que a gente faz sobre esses programas é a única oferta de modalidade habitacional, que é a casa própria, né, que não atende os requisitos da população de baixíssima renda. Então, são pessoas com grande vulnerabilidade social, que não conseguem arcar com os custos dessa moradia própria, desse financiamento, do pagamento das taxas, do pagamento dos condomínios. E também corre o risco um risco evidente, iminente, de substituição de população, ou seja, essa população, você fornece casa própria para uma família que tem uma renda muito baixa, ela não consegue arcar com os custos dessa unidade, ela vai revender
Isso vai ser repassado gradativamente para as classes mais altas, para as classes médias. Então você tem uma transferência de subsídio, que é o subsídio público, para as classes baixas, para as classes médias em pouco tempo. Então o processo de... Aí a gente tem o processo de gentrificação, que ele é gradativo e constante, né, da substituição dessa população, da população de baixíssima renda, e a gentrificação direta, né, que é quando você já está dando essas áreas, concedendo essas áreas para as classes mais altas. E isso não, quando a gente avalia as cidades habitacionais do município, aqui tem alguns dados do Plano Municipal de Habitação, aquele que foi aprovado e está lá na gavetinha, na Câmara, que ainda não foi levado para discussão pública, né, e tão importante que foi a discussão sobre esse plano, que ele consegue abranger essa diversidade de necessidades para que a política habitacional não fique só focada no modelo da casa própria e não fique só focada em um tipo único de política, né, que é o financiamento habitacional, as parcerias público-privadas. Ele traz, sobretudo, no que se refere às áreas centrais, o número expressivo de cortiços, né, é um dado desatualizado, que, né, de acordo com o PMH de 2009, né, que vai ser reformulado agora, que a área central pelo menos vai passar por um censo de cortiços atual, com recurso da Operação Urbana Centro, mas ele traz esse dado de 80 mil domicílios em cortiços, 15 mil pessoas em situação de rua, e que são essas pessoas que estão ocupando essas áreas centrais e que não têm tido nenhum tipo de horizonte para uma política habitacional, né? Ou seja, as políticas habitacionais propostas não contemplam essa população em grande escala. E as demandas relacionadas às dinâmicas econômicas, né, a famílias até 6 salários mínimos, a gente tem também essas três demandas na área central de São Paulo, que é a coabitação familiar, 139 mil domicílios, o ônus excessivo com aluguel, 47 mil domicílios, ou seja, a população que paga mais do que 30% da sua renda para viver, né? Os preços dos aluguéis são altíssimos, os preços dos aluguéis dos cortiços são altíssimos, né? Ou as pensões, proporcionalmente, pela pesquisa do Luiz Corrara, que ele aponta que proporcionalmente é a metragem quadrada mais cara, né, de São Paulo para se morar. E o adensamento excessivo em domicílios alugados, né, de 47 mil domicílios. Então, toda essa precariedade, essa condição não está sendo contemplada pelas atuais políticas públicas. E aqui um último dado do PMH, que é em relação ao déficit habitacional. Né? Então, ali, sem rendimentos, até 3 salários mínimos. Então, a gente vê que 80% do déficit habitacional está concentrado na faixa de renda até os 3 salários mínimos. E o mercado está aí, né, bombando, e o mercado está protegido. Claro, o mercado passa por diversas crises, né, que são cíclicas, mas ele se reconstrói. Enquanto isso, a política pública está muito mais vinculada às necessidades do mercado do que de atender realmente essa demanda, que é o déficit habitacional. Então, como Minha Casa Minha Vida foi, né, também, de não conseguir, de atender, quase zerar a demanda da faixa 2, 3, e você ainda manter os quase 80, 90% da demanda da faixa 1. Opa. Aqui é o mapa das EIS 3, né, como eu falei, eu acho que é o nosso instrumento mais forte dentro da política urbana, hoje em dia, nas áreas centrais, para tentar resguardar o direito de permanência dessa população, embora a política pública não esteja atuando sobre ela, né, no sentido de não só permanecer, mas de fazer com que a qualidade de vida dessas famílias melhore nesses lugares, porque elas vivem em áreas encurtiçadas, elas vivem nos edifícios, muitas famílias também nos edifícios ocupados, em favelas localizadas na região central da cidade, mas com péssimas condições de habitabilidade. Aqui um esqueminha também de como a PPP habitacional divide a sua demanda em relação ao que deveria ser feito em relação às EIS, né? Nas EIS 3 a gente teria que ocupar 60% para 0 a 3 salários mínimos, segundo o novo plano diretor, e a PPP habitacional ela vai fazer isso gradativamente ao longo de todas as faixas de renda. Bom, e o projeto para o centro hoje, chegando um pouco agora mais no território, o que está acontecendo, né, de forma mais eminente, né, além dos vários
casos de remoção que estão sendo distribuídos pelo território da área central, são uma série de intervenções que estão direcionadas no mesmo território. Né? A gente tem o projeto Redenção, que foi lançado em maio do ano passado, no sentido de revitalizar, né, de novo esse termo, revitalizar a área da Cracolândia, né, vamos acabar com a Cracolândia, esse mote, né, que tem seguido a intervenção no centro. O decreto de utilidade pública nas quadras 37 e 38, também na região do projeto Redenção, onde se pretende aplicar uma parceria público-privada, aquela mesma, que está sendo construída ali na frente da Júlio Prestes, né, a PPP habitacional, falei, o Pio Princesa Isabel, que é o projeto de intervenção urbanística, que também atua sobre o mesmo território, onde o concessionário que terá o ganho dessa licitação terá o direito dúbio ainda, porque ninguém entende, na verdade, o que é esse Pio e como que isso vai se dar no território, mas ele, segundo a regulamentação do Pio, ele tem o direito de explorar comercialmente uma área no entorno de 500 metros, né, do terminal Princesa Isabel. O que é esse explorar comercialmente? Né? É algo parecido com a concessão urbanística, onde ele tem direito de desapropriar, isso ainda é uma grande incógnita. E, por fim, a PPP do Hospital Pérola Baiton, que é uma parceria público-privada também, movida pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, que atua sobre a quadra 36, que é vizinha da 37 e 38, também ali na região da Cracolândia, numa área de ZEIS 3, onde um projeto não aprovado pela prefeitura já demoliu metade do quarteirão. Esse fim de semana teve uma remoção também de metade da população que vive lá, uma remoção completamente arbitrária, ilegal, sobre vários aspectos. Então, esse é o cenário, isso tudo acontecendo sobre esse instrumento, que é uma ZEIS 3. Então, se a gente está conseguindo segurar, né, em alguma forma, essa intervenção arbitrária sobre esse território, é em função desse instrumento, né? Porque esse instrumento exige que seja formado um conselho gestor para que a comunidade possa participar e aprovar o que vai ser feito ali. Então, nas quadras 37 e 38, esse conselho foi formado, né, o projeto vai ter que passar por esse conselho, ou seja, uma grande luta aí pela frente. O da 36 foi formado e no dia seguinte aconteceram as demolições, porque esse projeto do governo do estado, né, ganhou na justiça uma série de recursos. Enfim, mas são ainda, é ainda um instrumento que está conseguindo segurar isso, porque essas famílias eu vou mostrar no mapa melhor. Peraí, só essas famílias da quadra 36, que foram removidas nesse final de semana, elas eram para ter sido removidas sem atendimento habitacional nenhum. Então, através de uma intermediação do Ministério Público, da Defensoria Pública, se conseguiu que pelo menos fosse iniciado o processo de formação do Conselho Gestor e que fosse pago para as famílias, acordado um valor de aluguel social, a ser transformada em habitação definitiva, né, que é outra questão que terá que ser acompanhada nesses conselhos. Aqui, né, a primeiro momento onde começou a acontecer essa história, quando a gestão Dória inicia a demolição do prédio na Cracolândia, com moradores dentro. Aqui é o mapa da localização, né, desse... Tá funcionando? Tá ao contrário. Tá ao contrário. Por isso que eu tô do lado errado. Toda essa área aqui é o projeto Redenção. Essas duas quadras, tudo que é amarelo são as ZEIS, ou seja, né, o nosso instrumento que deveria ser a salvaguarda, né, dessa população. Aqui dá para ver melhor. Nessas duas quadras são as quadras do DUP, do Decreto de Utilidade Pública. Aqui é uma ZEIS 5, onde está sendo construída a PPP habitacional. Aqui é o terminal, Princesa Isabel, né? Então todo esse amarelo é o perímetro do Pio Princesa Isabel, né? Então, ou seja, toda essa área, no segundo Pio, poderia ser comercializada por porque quem conseguir vencer essa licitação aqui. E aqui a quadra 36 é a quadra do Hospital Princesa Isabel, onde aconteceram as remoções. Desculpa, o Hospital Pérola Baiton. O povo tá atento. Onde aconteceram as remoções nesse último fim de semana.
após tentar resgatar um pouquinho só as ações que eu acho que a gente está aqui na Defensoria, acho que a gente tem que retomar essas ações judiciais que aconteceram sobre esse território, que foram super importantes nesse momento, desde maio, né, que aconteceu, iniciou-se com uma ação civil pública do Ministério Público, né, a Promotoria de Habitação e Urbanismo entrou com uma ação civil pública em maio para paralisar o processo de demolições. Essa ação civil pública até agora não... Tá, tô acabando. Quer dizer, não tô, mas eu vou acabar. Essa ação civil pública, ela não foi julgada pelo juiz até agora, enfim, não foi concedida uma liminar. Teve uma segunda ação civil pública que foi feita no Ministério Público em parceria com a Defensoria, para que o perímetro do Conselho Gestor a ser formado nessa área, ele não abrangesse apenas as 2 quadras, os moradores nas 2 quadras, mas todo o perímetro dessas EIs, que é esse rosinha aqui mais claro. Porque as EIs, ela tem um total de 9 quadras, e a Prefeitura lançou a formação... Uma representação também da sociedade civil. Verdade, né, sim. Aliás, a representação da sociedade civil nesse processo que fomentou toda a ação do Ministério Público e da Defensoria em relação a esse processo. Claro. Na qual eu participei também junto com os movimentos. É um processo onde a sociedade civil e o poder legislativo teve inteiramente integrado em todos os processos para a viabilização desses direitos. Foi formado, então, o Conselho Gestor da 37 e 38, uma série de conquistas foram feitas aí no sentido da formação desse conselho, da forma como esse conselho foi formado. Então, mesmo que não conseguimos eliminar para ampliar o conselho, né, a participação da sociedade civil nesse processo e também a forma como o Ministério Público e a Defensoria atuaram junto a esse processo, possibilitou, né, uma mediação de conflitos e uma série de conquistas nesse processo todo, ainda que na quadra 36 tenha culminado nas remoções da forma como foi. E quero ressaltar também um outro aspecto, que foi a formação de um fórum popular durante esse processo, desde maio de 2017, né, quando houve as demolições. Várias entidades da sociedade civil se reuniram, começando pela sociedade, pelos urbanistas dentro da universidade, que se aliaram aos movimentos de moradia, e também aos coletivos que atuavam com a redução de danos na área central, ou seja, todas as frentes do conhecimento: saúde pública, ações sociais, urbanismo, movimentos sociais, defensoria pública, na tentativa de reverter esse processo e apresentar uma alternativa, dizer qual é o projeto que a população quer, né? A população não quer uma PPP nessa área, a população não quer ser tratorada novamente, a população quer ser incluída, né? Esse grupo, né, se intitula Fórum Aberto Mundaréu da Luz. Eles desenvolveram recentemente, não vai dar tempo de eu apresentar aqui o projeto na íntegra, mas o Fórum Aberto desenvolveu esse projeto que chama Campos Elíseos Vivo. A ideia do projeto é, como eu disse, ser um projeto alternativo, mas que tem a possibilidade, sim, reais, né, de ser implementado na cidade. Por quê? Ele atua sobre, principalmente, ao contrário do projeto da prefeitura, que propõe a demolição de 2 quarteirões inteiros para a construção de moradias através da PPP, né, onde sabemos como foi o resultado da PPP da Júlio Prestes, onde as famílias não foram contempladas. Esse projeto ele consegue olhar, primeiro, sobre todas as necessidades habitacionais que existem naquela região, que não são só as que vão utilizar a casa própria, mas, pelo contrário, que vai necessitar de uma população que é muito mais a demanda de um aluguel social, de uma moradia terapêutica, né, incluindo o programa Braços Abertos, né, nesse projeto, e uma série de outras formas de atendimento habitacional que lida também com a inconstância, vulnerabilidade, com a própria relação transitória desse público com o território. Por exemplo, é uma área muito ocupada por usuários não, muito ocupada por ciganos, então, ou população que vive nos hotéis, sai, ou seja, uma população transitória. Né? Uma das propostas do projeto é que sejam incluídos um hotel social, ou seja, que continue mantendo essa oferta
de habitação provisória e que ela pode ser amparada, regulamentada pelo poder público. Aqui é essa aqui é uma foto recente. Aqui é o hospital, a quadra 36. Dá pra ver aí? A mesa tá na frente, né? Aqui é esse branco, é o terreno onde foi removido o Hospital Pérola Byton. Aqui são todos os imóveis, as famílias, cerca de 160 famílias que viviam, né? Parte delas já foram removidas na semana passada. Agora a gente está, né, o Ministério Público e a Defensoria estão na batalha para conseguir fazer com que as outras remoções aconteçam de uma forma legal, né, onde você tem que ter, quando você faz remoção habitacional, minimamente uma notificação aos moradores, uma reunião preparatória com os atores. Isso não foi feito. Infelizmente, a processo de remoção a gente não vai conseguir segurar, mas o Conselho Gestor foi formado, né, e ele estabelece um vínculo com essa população residente ali, e que agora a batalha é por dar um atendimento definitivo para essas famílias, né, já que elas estão, grande parte delas, recebendo R$400 mensais de bolsa aluguel, e esse dinheiro, a gente sabe que não é possível que eles tenham uma habitação decente. Grande parte dessas famílias que vivem nesse território são mulheres sem maridos, com muitos filhos. Tem uma concentração muito grande de mulheres, eu acho que na São João também, né, de mulheres com crianças, que é a característica mesmo dessas ocupações precárias na região central da cidade. E essas famílias não conseguem, com R$400, alugar uma habitação que caibam os filhos e caibam a família toda. Muita gente vai morar no moinho. Muita gente vai acabar morando no moinho. Aliás, tinha morador aqui na ocupação da Rio Branco, haviam alguns moradores da ocupação da Rio Branco que vieram do moinho, inclusive. E alguns moradores aqui, que não são só ocupações, muita gente pagava aluguel nessa quadra. Mas alguns moradores que ocupavam, né, esse imóvel da região central, da Rio Branco com a Glete, eles já passaram por esse processo, porque foram removidos dessa área para a construção da PPP, da Júlio Prestes, já receberam os seus R$400, muitos até estavam recebendo. E a gente vê que essa é a política habitacional, né, de você empurrar para baixo do tapete e não dar solução definitiva para essas famílias. Então, não é só para atender os direitos e a integridade dessas famílias que vivem ali, mas a forma como a política habitacional está lidando com essas famílias e com essa condição de vulnerabilidade, isso traz um impacto que ele é geral, é um impacto para a cidade toda, né? É um impacto de ter novas ocupações, novas moradias precárias, e essa população não está realmente recebendo o atendimento definitivo que determina a lei. Aqui algumas imagens desse momento do processo de remoção e emparedamento dos imóveis que aconteceu no final de semana. Famílias não só de locatários e ocupantes dos imóveis que sofreram com esse processo, mas também os proprietários de imóveis. A gente tem famílias esse é o caso do senhor Fernando, que é um proprietário de um imóvel que tem um comércio há mais de 35 anos, ele mora com a família toda, com os 3 irmãos, dentro do imóvel, toda a renda, o sustento da família dele estava baseada na relação dele com o comércio, com esse comércio local, né, que é herança do pai dele. Ou seja, mesmo que o proprietário esteja recebendo a sua indenização, no caso ele ainda não recebeu, porque o dinheiro está depositado em juízo, ele foi despejado está para ser despejado sem conseguir acessar esse dinheiro, mas mesmo que o proprietário esteja ressarcido, ele não consegue, com esse dinheiro, viabilizar... baixa a indenização. Ele não consegue viabilizar o sustento econômico dele, ou seja, né, ele vai ter que procurar um outro ponto comercial, um outro lugar para começar do zero e restabelecer toda a sua vida. Então, a gente está lidando com esse território com a identidade de uma cidade, né, que é aquilo que a Guadalupe citou, que é a cidade real, que é a cidade existente, a gente que mora, que trabalha, que tem seu sustento, baseado na fixação desse território, onde as mulheres que foram removidas, grande parte delas tem crianças que estudam nas escolas da vizinhança, e
Se ela não encontra um lugar para morar na vizinhança, ela tem que se deslocar para uma área periférica, onde ela tem que retirar as crianças da escola. Ou seja, é um processo que ele atinge estruturalmente grande parte, não só dos moradores locais, mas dessa área envoltória toda. Para finalizar, infelizmente, a gente tem que fazer uma outra só para a gente apresentar o Campos Elíseos vivo, que a ideia era mais contextualizar esse processo todo. Esse projeto está sendo apresentado por todas essas entidades que compõem o Fórum Centro Vivo, o Campos Elíseos Vivo, e o Fórum Aberto Mundial da Luz. Ele está sendo apresentado em várias instâncias da Prefeitura, do Governo do Estado, em audiências. A gente sabe que Só tentar mostrar um... Posso mais 5 minutos? Aquela que não quer ir embora, né? Não quer... Primeiro, uma coisa bem importante desse projeto é a construção coletiva. Então, ele não é um projeto feito por essas entidades, ele é um e para a população. Ele é um projeto elaborado com a população. Então, foram feitas, desde maio até agora, uma série de reuniões, oficinas e conversas com a comunidade para que todos os desejos e as necessidades dessa comunidade fossem incluídos nessa proposta. E ela tem como base, só vou falar sobre os princípios, a ideia de moradia para todos, né, de que a moradia adequada para cada realidade das famílias, entender, absorver essa diversidade existente no território, né, a preservação da paisagem também do centro da cidade e do patrimônio histórico, que não é o Arrasa Quarteirão, que é o projeto da prefeitura de demolir tudo e construir tudo novo, mas não de lidar com essas diferentes escalas que existem no território. O mínimo de demolições possível. Então, o projeto, a proposta atua sobre as áreas vazias e subutilizadas das quadras, e depois com os imóveis vazios e subutilizados do entorno, que são os imóveis notificados como PEUC, que é o Parcelamento, Dedicação e Utilização Compulsório. Ou seja, são imóveis que grande parte deles já está recebendo a aplicação do IPTU progressivo, ou seja, estão vazios sem cumprir a função social da propriedade. E segundo a regulamentação, ele pode ser incorporado através também de... Você não precisa esperar os 5 anos do cumprimento, mas a prefeitura pode estabelecer, por exemplo, através de consórcio imobiliário, que é um instrumento que a prefeitura adquire o terreno, empreende e cede ao proprietário unidades em imóveis, por exemplo, ou que é equivalente ao preço do terreno. Então, o proprietário sai ganhando, a cidade sai ganhando, e é possível construir um número, a gente calculou cerca de 3.500 unidades habitacionais, utilizando os imóveis vazios subutilizados das quadras e da área envoltória. Uma outra diretriz importante, né, que é o chave a chave. O que é o chave a chave? É aquilo que a gente sempre quer nos nossos projetos, né? Você não sai se você não tiver moradia definitiva. Porque esse processo de moradia provisória, que é o que está acontecendo agora na remoção da quadra 36, e que é o que... ou seja, não tem moradia provisória, né? Nem a moradia provisória tem um valor que essas famílias vão receber para ficar provisoriamente em qualquer lugar, que ninguém sabe onde elas conseguirem se virar, e depois, um dia, quando estiver pronto, o dinheiro estiver, os recursos disponíveis, a habitação for construída, ela vai para a moradia definitiva, né? O dito depois pode fazer, mais do que ninguém sabe, como que esses processos se dão na nossa cidade, né? Que essas promessas não se cumprem. Esses aluguéis sociais, eles param em determinado momento, as famílias acabam não tendo direito à moradia definitiva, a gente não consegue rastrear essas famílias, porque quando você remove, né, sem ter a habitação definitiva, grande parte dessas famílias são dispersas no território, né, e mesmo que se vá ter um atendimento definitivo, você não consegue atender todo mundo. Isso aconteceu em todas as remoções de operações urbanas, está acontecendo na Água Branca agora, tentando resgatar os moradores do SAP e da Aldeinha, né, que na época foram despejados também com a promessa da habitação definitiva. Ouro do metrô também, que está lá perto de Congonhas, mesma coisa, na favela do Comando e do Buraco Quente, mesma coisa. A cidade inteira, né, é esse mesmo processo. Também foi removido em 2013. Então, o chave a chave é o mínimo, né, gente? Essa PPP do Governo do Estado, ela está sendo planejada desde quando? Isso está desde 2013, 2012, né? Era já uma ZEIS. O Governo do Estado fala, virou ZEIS. Não virou ZEIS, é ZEIS desde 2002. Ou seja, a ilegalidade aconteceu desde o princípio.
né? Não virou ZEIS, era ZEIS. Ou seja, por que não a política pública não pode se planejar, né, e já pensar inicialmente na identificação das famílias, ou mesmo que tudo bem, você vai demorar 5 anos para desenvolver o projeto, essas famílias podem mudar, mas que você então faça uma quantificação de número de famílias que ocupam esse território e vá sendo produzida a habitação definitiva para que essas famílias, quando for fazer a remoção, que essas famílias já sejam colocadas num atendimento definitivo. E é isso que a gente está propondo, é isso que o projeto do Fórum Aberto Mundaréu da Luz propõe e mostra, através de um faseamento, de levantamento de recursos, que é possível. Lazer, equipamentos, espaços para comércio também. Uma grande falha na nossa regulamentação urbanística é que, das ZEIS, inclusive, ela só dá direitos aos moradores. A regulamentação das ZEIS não dá garantias de permanência de atendimento aos comerciantes. Então a gente se depara nesses processos de remoções, como a gente citei o caso do seu Fernando, que tem o bar há 35 anos, né, de famílias que estão perdendo seu sustento em função dessas remoções, e a gente não tem como assegurar, através da legislação, o direito a essas famílias, então, a esses comerciantes, que muitas vezes são moradores ou não, né, independente do caso. Então, a ideia é que você tenha nessa reestruturação desse território, um espaço para esses comerciantes, um aluguel social que possa ser destinado para essa moradia, para essa demanda. E, como princípio inerente à discussão e aprovação da proposta pelo Conselho Gestor de ZEIS, ou seja, segundo a regulamentação, segundo o plano diretor, o Conselho Gestor de ZEIS, formado pela sociedade civil e pelo poder público, que tem que aprovar, não é só aprovar, elaborar, escolher, saber quais são as suas necessidades, identificar os problemas no território e aprovar o projeto. É isso que estamos tentando fazer, a comunidade está tentando fazer na 37 e na 38. O projeto para 36, infelizmente, né, agora realmente vai ser o hospital. E é uma luta árdua, né? Porque quem é contra um hospital, né? Então tem essa coisa na mídia, né? Tipo, moradores versus o hospital, que vai beneficiar não sei quantos milhões de pessoas, né? Então é muito cruel essa disputa. Porque ninguém é contra um hospital, claro que não. Mas teve uma desregulamentação desse processo todo. Uma ilegalidade, né? No processo de cumprimento dessa transformação urbana. É isso, gente. Depois tem, enfim, só para vocês ficarem com vontade, eu só vou passar tudo. Eu tô com um caderno aqui do projeto. Quem quiser depois olhar, vou passar ele com mais calma. Aliás, esse caderno é do nosso querido promotor Marcos Vinícius, do Ministério Público, que tem contribuído imensamente com esse processo, né, desde o começo da história, tanto com as ações judiciais, quanto com a formação desse projeto também, com a discussão com a comunidade, recebendo a comunidade dentro do Ministério Público. Aliás, eu trabalho como pesquisadora também junto ao Ministério Público, e posso dizer que nesse 1 ano de trabalho e acompanhamento dentro do Ministério Público também revi o meu conceito do Ministério Público, porque eu acho que é uma instituição na qual a sociedade civil pode se encontrar, né? Tem muitos embates com o Ministério Público, a gente sabe historicamente, mas existe um caminho ali bem interessante de resguardo de direitos e de acesso à comunidade, que eu acho que nós podemos acessar, né? A comunidade consegue acessar como nós acessamos com a Defensoria Pública também. Simone, diz que está no site. Tem um site que chama mundareldaluz.org, eu acho que tem a imagem dele aqui. Não tem, não aqui, por escrito. Esse aqui são as entidades que participaram da elaboração do projeto. O site é mundareldaluz.org, o projeto está na íntegra, toda a elaboração, não só o projeto, mas como esse acompanhamento cotidiano, né, que a gente tem feito em relação a essa supressão de direitos, né, que está sendo divulgado e amplamente debatido dentro desse canal do site. Desculpa por me estender e obrigada.